Desvendar casos. Esse é um dos principais papéis da perícia criminal, requisitada pela autoridade policial, Ministério Público e Judiciário, e a base decisória que direciona a investigação policial e o processo criminal. O perito é quem realiza o exame de corpo de delito e as outras perícias. Examina os vestígios coletados pessoalmente no local do crime, bem como aqueles vestígios encaminhados pelas autoridades, fazendo relação com a ação delituosa. Apesar do laudo pericial não ser a única prova, acaba tendo prevalência sobre as demais e passa a ser a peça principal e fundamental para condenar ou inocentar o réu. Mas para isso é necessário utilizar todas as ferramentas que a ciência dispõe e, ao mesmo tempo, exigir condições de trabalho adequadas, especialmente na aquisição de equipamentos e materiais necessários aos exames periciais. Perícia criminal é o tema do N-Blog de hoje, que começa agora. E para debatermos o assunto de hoje, contamos com a presença do perito criminal Messias Malheiros e do blogueiro Domingos Matos. Boa noite aos dois, muito obrigado pela presença aqui. E eu já começo perguntando ao nosso perito o que faz um perito da Polícia Civil. Boa noite, Tom. Boa noite, telespectador. Nós estamos exatamente muito contentes nesse momento por estarmos afirmando uma necessidade que há muito tempo se fazia de ter um programa como esse para esclarecer, para mexer com aquilo que é a atualidade. O N-Blog, eu acho que está realmente cumprindo o seu papel. O perito estabelece, eu diria que o perito, Tom, é os olhos, os ouvidos e toda a mensuração que um juiz pode ter, né, na ausência dele naquele local de um crime. Ou seja, reportar-se ao laudo efetuado por um perito após suas coletas de dados é exatamente como se o perito tem que se esforçar para colocar no laudo de tal forma que o juiz, ao ler ali, ele tem, como você disse, uma das provas mais excelentes. Não é a única prova, mas é uma das provas mais excelentes que materializa as situações encontradas em qualquer ambiente delituoso. Domingos Matos, boa noite, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Boa noite, Tom, pelo convite. E uma satisfação estar aqui de volta, né? Estamos aqui. Pois não. Bom, como o doutor Messias falou, a prova pericial, e você também destacou isso no seu texto inicial, a prova pericial é realmente aquela que é quase que irrefutável, né? Porque a gente tem casos aí como de PC Farias, que tem muita controvérsia ainda, mas quando é bem feita e quando é feita com isenção, é quase que irrefutável. Perfeitamente. Agora, participar de um concurso público, né? No caso aí de perito criminal, deve reunir bastante experiência antes mesmo de participar do concurso começo? Ótima pergunta, Tom. Muitos alunos têm me perguntado ao longo dessa nossa batalha em esclarecer e ensinar um pouco dessa atividade pericial, é que não precisa você ter uma formação específica. A nossa Academia de Polícia, a Cadepol, ela tem um curso, ela equivale a um curso de especialização, reconhecido, inclusive, por todas as organizações oficiais da educação, e ela ministra as matérias pertinentes a cada área, desde uma área de coleta de impressões digital, que é a papiloscopia, passando por área de engenharia, como acidentes de veículo, passando por crimes contra a vida, os famosos levantamentos cadavéricos, e indo por outras áreas, como documentoscopia, verificar a autenticidade, originalidade, né, falsificações de moedas e coisas dessa natureza. Então, todo esse conteúdo, que é grande, ele é ministrado por professores já reconhecidamente a nível nacional, e a gente tem toda uma formação para aquilo. Ou seja, o perito, no nosso caso da Bahia, que vem, por exemplo, para o interior, ele executa toda essa múltiplas funções, porque ele também tem essa múltipla formação na academia. Então, ele está habilitado para exercer isso. Ele não vem necessariamente com essa formação. Ele pode ter, né, um conteúdo, a pessoa já pode vir formada em engenharia, em outras áreas. Especificamente, o médico legista, ele tem que ser médico, claro. O odontoforista tem que ser odontólogo. Mas, a não ser essas duas que são bastante específicas,
Então a gente tem toda uma gama de formação específica dada pela própria academia. Você é perito há quanto tempo, Messias? Olha, Tom, desde 95, me ajuda aí, faz as contas aí. 1995, Domingos, já tem, você não é que é seu matemático, tempo, não, né, Domingo? Já tem um bom tempo aí, né? Já tem uma estrada, uma experiência vasta. Tom, a experiência, eu costumo dizer, ela é boa, né, Domingo, mas é cheia de novidade, assim como na sua área, no jornalismo, na sua área, Tom, como jornalista e apresentador, você vê que sempre tem uma novidade. Eu não posso comparar nenhuma situação como outra. Em cada situação, são vestígios, são, né, indícios deixados nos locais que nos leva à persecução, né, de tentar elucidar, tentar fazer uma ligação. E diria, viu, a perícia realmente, não é porque eu sou um perito criminal, mas tenta imaginar um processo sem a perícia. Não tem como. Seja ela de natureza penal ou na vara civil, você necessita de uma perícia. Na vara trabalhista, necessita de uma perícia. Não tem como você fugir dela. A perícia está sempre presente? Sempre presente, Tom. Então, Domingos. Eu queria saber do nosso amigo Messias, qual o risco de um perito, digamos, de certa forma preguiçoso, passar a querer enxergar em cada cena vestígio do que ele já investigou antes, vestígio, tipo assim, você precisa se aprofundar, você precisa ver os detalhes, você precisa diferenciar uma cena de outra de qualquer maneira. Existe esse risco de você se acomodar? Como é que é essa situação? Olha, como todas as profissões, Domingos, os profissionais são motivados diferentemente. Eu lhe digo que eu sou apaixonado por estudo. Eu acredito que nada acontece por acaso em nossas vidas. Eu acho que a gente tem que acreditar que Deus tem um propósito. Você não é jornalista porque você quis ser. Se Deus não permitisse, você não seria. Então, eu sempre lembro disso, entendeu? E eu sou um apaixonado pela profissão que faço. Eu tenho outras formações, o Tom, que já me conhece, não desde 1995, né? Então você não é tão velho assim, claro, né? Mas eu tenho procurado estudar, minha mania é estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que preciso de estudar mais, porque você chega às vezes numa situação de crimes, ou mesmo de acidentes, ou mesmo de incêndios, que incêndio é a coisa mais complicada, porque queimou tudo, né? Você tem que do nada fazer alguma coisa acontecer. Então, são perícias que realmente nos levam a situações de estudo e dedicação. No nosso caso, que nós temos aqui 6 peritos aqui na nossa regional de Itabuna, nós não vejo ninguém que tenha acomodado. Vejo muito dinamismo por parte dos colegas, muitos fazendo doutorado fora, como o caso próprio da nossa coordenadora, a doutora Márcia Valéria, que fez, né, doutorado lá em Portugal, como outros que eu mesmo fiz especialização em genética, entendeu? E tenho o sonho até, quem sabe, né, de fazer algum dia algum trabalho mais específico nessa área. Então, eu acho que a acomodação, Domingos, não passa e nem é possível fazer, porque cada caso exige de você pesquisa, entendeu? Antigamente era mais demorado, agora a gente tem aí, né, já dentro dessa questão que nós estamos trabalhando, o N-Blog, a gente tem aí voltado para a internet, o Google e outros sites de pesquisas maravilhosos aí, que nos ajudam a buscar, às vezes, um pequeno dado de uma peça, de uma situação, de uma arma, um modelo diferente, uma coisa assim, para poder elucidar e chegar a uma determinada conclusão. É muito estudo, tem que estudar muito. O perito, eu acho que ele nunca se cansa e nem pode se cansar de estudar. O que é mais difícil, né, numa perícia? Você falou num incêndio aí, e até Rio. É complicado fazer uma perícia num local onde tudo foi realmente debelado pelas chamas? Olha, Tom, certa feita eu estava começando, eu comecei na linda e maravilhosa cidade de Teixeira de Freitas e Itamaraju, e uma vez um carro incendiado dentro de uma garagem. E eu, novinho, nos 2 sentidos da palavra, né, começando a carreira, e vi aquela situação. E vi que o lugar onde o fogo, a gente tem uma posição que se chama cone de propagação, que é onde o fogo começa. Porque o fogo é uma reação química, uma combustão. Então ele deixa marcas, deixa um caminho por onde ele perseguiu. E analisando pericialmente esse caminho, eu falei, não foi o carro que pegou fogo. Então, o fogo foi colocado, ele não se incendiou por si próprio, né? Tá aquelas questões do golpe, de seguro, essas coisas todas, entendeu? E aí, depois,
analisando e procurando vestígio, acabei achando um saquinho daqueles de socorro de combustível, né? E aí o saco levava a um determinado posto. Nesse posto eu mesmo fui ao posto e o cara falou que tal hora assim vendeu para fulano de tal e tal. Então acabou o ato pericial e o trabalho investigativo do perito junto com as outras autoridades, culminando na localização do ato criminal, do ato criminoso exercido pelo meliante, entendeu? Que era tentado a um golpe do seguro. Então, o incêndio, ele é difícil. Você vai no incêndio residencial, eu tenho que tirar a possibilidade de um curto-circuito, eu tenho que ver se naquele dia chovia, se teve algum raio, alguma coisa, eu tenho que ver se houve uma combustão espontânea, tem substâncias químicas, então você lembrando aí lá do seu segundo ano, do segundo grau lá de reações químicas, então existem reações químicas que são espontâneas, as substâncias em contato umas com as outras podem espontaneamente iniciar uma combustão, então a gente tem que no local do incêndio tirar todas essas possibilidades. Você vai eliminando, até você fica com uma só. E aí você, em cima daquela, trabalha, e aí você acaba conseguindo coisas fantásticas, entendeu? É uma perícia difícil, como você mesmo disse, eu concordo com você plenamente, é difícil, porque queimou. Você não tem muita coisa assim, mas é uma outra área, vamos dizer assim. Então você vai buscar outros indícios. É o cone de propagação, é as causas elétricas, as causas fortuitas, e vamos examinar para ver o que foi que houve. Domingo ia formular uma pergunta, né, Domingo? Pois não. Nesse caso do incêndio, qual seria assim a prova do incêndio não criminoso? Qual seria assim a prova que mais fica? Por exemplo, se for um incêndio causado por um curto-circuito, aquele fio que queimou do curto-circuito, ele é diferente do que queimou pelo fogo? Excelente, assim. Parece até que você... É perito, hein? Parece que é perito. Conhecedor da área. A jornalista tem que fuçar tudo, né? Não sou incendiário. Então, olha... Mas é jornalista. Com certeza. Então, olha, veja bem, você tem o fio que entra em curto-circuito, ele sofre um aquecimento, e ele, exatamente, ele provoca um derretimento da capa protetora plástica, de dentro para fora, e provoca pontos de soldadura, e um outro detalhe, um outro grau, que é as contas, parecendo gotas do derretimento do próprio metal, da própria liga metálica que conduz a energia. Se isso não existe, não foi curto-circuito. Então você vai ver que a combustão ocorreu de fora para dentro, ou seja, o fogo começou e por um acaso atingiu a parte da fiação elétrica e queimou-a de fora para dentro, mas ela permanece intacta. Eu tirei, hoje pela manhã, a gente fez uma perícia semelhante e eu pude constatar exatamente isso. A gente estabelece que não houve curto-circuito, os fios estão íntegros, não há junção, não há soldadura, não há nada, e está lá, às vezes a gente encontra inclusive o disjuntor, que previne, está lá intacto, armadinho, e às vezes até a energia viva circulando. Então, eu já vi casos de a energia estar lá viva e eu ter que ir lá e desligar o disjuntor para continuar os trabalhos. Entendeu? Então, é possível sim, muito bem colocada a sua pergunta. Bom, e na questão do carro, às vezes a gente fala assim, olha, eu ouvi alguém dizer que o carro pegou fogo, foi um curto-circuito, um contato da bateria com o motor, e como é que pode diagnosticar isso aí? É parecido isso aí? Em Kombi, então. Em Kombi, os veículos... Existia muito na Kombi. Os hoje, bugres também, os motores parecem que são de Kombi são também, semelhantes, né? São semelhantes? Isso, da Brasília, se usava Como muito. Como diferenciar, né, nesse caso aí? Olha, Tom, o ponto de início tem isso, do mesmo forma que tem na residência, você vai encontrar no veículo o conezinho de propagação, ou seja, onde o fogo inicia. Ele forma um cone invertido, com a ponta mais fina para baixo. Ele começa ali e vai se abrindo. E é visível. Quando você acostuma, você olha e vê, ó, aqui é o cone aqui. Então, você procura isso nos locais. O cone seria o ponto de partida daquele incêndio? O ponto de partida onde ele iniciou. Entendeu? Porque se ele queimou, essa combustão, ela deixa resíduos. E sai fuligem, fumaças, às vezes mais... com mais densidade, menos densidade, mas sai em fumaça. E isso torna-se impregnado toda a região ali ao redor. E você tem que procurar isso nos pontos onde tem possibilidade de fornecer esse calor para iniciar uma combustão. Ou seja, na parte da bateria, regiões da bobina, regiões por onde os fios transitam ali dentro do carro. Se você tem um cone isolado no estufamento do carro, onde não tem nada a ver com essa fiação, a fiação está lá no teto, na iluminação interna do carro. Aí ele é criminoso. Aí ele... Pode ser criminoso. Pode ser criminoso, muito bem, pode ser. A gente tem que fazer a perícia para comprovar. Interessante, né? A perícia. Quanto tempo um perito estará realmente pronto para exercer o seu trabalho como perito criminal?
Olha, Tom, a gente é formado pela academia, para a Cadepol, e a gente faz um estágio. Como eu ia para desvendar o extremo sul lá da Bahia, eu estabeleci um cronograma de estágio por conta própria, além do padrão. Eu fiquei um pouco de tempo a mais em cada uma das sessões. Eu passei pelas sessões, né, de documentoscopia, examinando toda a parte do documento, grafotécnico, entendeu? Depois fui para acidente de veículos, crime contra a vida, entendeu? De um modo geral, os crimes contra o patrimônio, os danos, os arrombamentos. Então, eu procurei ficar um pouco de tempo em cada uma dessas. Tenho certeza que a maioria dos colegas que foram indicados para o interior também devem ter procedido isso, que a gente atua como se fosse um perito clínico geral, ou seja, multidisciplinar, pega todas as áreas, é o perito para atender todas aquelas ali. Algumas especializadas, que nós não dispomos de equipamento, são encaminhadas para Salvador. Domingos, no seu blog você, obviamente, que menciona algumas notícias de polícia, né? E, claro que entra essa questão da perícia, não é? Exato, exato. A gente teve mais frequentemente no passado, no Jornal A Região, quando eu trabalhei lá, um contato mais direto com o Dr. Messias, porque a gente cobria muito a questão do júri. E o júri, você tinha muito essa coisa, né, tá nos autos, vê lá, a perícia disse isso e tal, né? E a gente tinha esse contato maior. Hoje, no blog, a gente ainda tem, claro, e também no Jornal A Região, ou no Jornal Agora, onde eu trabalho hoje, né? E a gente vê que, na verdade, o quanto ele não vai falar isso porque ele é uma pessoa ética e tem, mas o quanto a gente vê que poderia ser mais bem cuidado esse setor aqui na nossa cidade, no nosso DPT, e o quanto isso poderia contribuir mais com desvendar os crimes, né, que são muitos aqui na cidade mesmo. Ajudaria muito mais se tivesse mais equipamentos, se tivesse mais incentivo para os profissionais como o Dr. Messias. Ele não vai falar isso, mas a gente fala. É verdade. Aí você tocou num assunto interessante, essa questão de desvendar os crimes. Mas o Dr. Messias quer falar a respeito? Ele tocou num ponto que era muito bonito. A gente tinha aqui, na época que ele está se referindo, doutor Ulisses, que era o promotor, né, da Vara Crime, o doutor Marcos Bandeira, né, que era o juiz que presidia os júris. E eles convocavam como perito do juiz, e eu fui diversas vezes, entendeu? E a gente levava até bonecos, né? Ou seja, modelos para mostrar e explicar. Incentivava o trabalho, né? Mostrava. Desafiava também. Jurados, o desafio incentiva, na verdade. Né? E a gente mostrava para os jurados a racionalidade, tomando a palavra que a gente estava discutindo agora há pouco, a racionalidade da coisa. Ou seja, a gente mostrava que aquilo é uma ciência, não é uma suposição. Então você está afirmando que aqui é uma entrada de um projétil de arma de fogo. Aqui é uma saída. Aqui é uma saída. Aqui está queimado, aqui não está. Tem todo esse processo, então, né? Mas quando a bala entra, ela queima mesmo? Como é que é? Queima. Ela vem numa alta temperatura. A entrada, logicamente. É uma explosão que houve atrás dela, né? Tendo a ignição pela espoleta ali, quando ela é percutida, né? Então se transfere aquele calor. É uma sequência de transformação de energia, né? Incrível. Energia cinética, energia calorífica, energia química, e deflagra aquele projeto, e ali sai realmente com uma violência tremenda, entendeu? E sai quente, a temperatura bastante alta. Eu não me lembro agora de cabeça qual a temperatura que varia, mas é bem quente, e chega ao ponto de formar uma orla, né, que realmente pode ser analisada para tirar essas dúvidas que você está falando. Então, isso os jurados iam para a sala secreta do júri, mas convencido de toda aquela situação, né, da vítima de uma maneira plena. Era muito gostoso isso. O trabalho da perícia criminal. Esse é o tema do N-Blogs de hoje, que vai para o rápido intervalo e volta já já. Olha, atenção, a Alcifcred tem as melhores taxas de juros do mercado. Para você que já possui empréstimos, a Alcifcred compra a sua dívida. E não importa qual seja o banco que você deve, mas cobre qualquer oferta da concorrência. E atenção, hein? Funcionários da Prefeitura de Itabuna, a Alcifcred já está emprestando para funcionários do município. Olha que maravilha! Procure agora mesmo o nosso estande montado na Prefeitura, lá no bairro São Caetano, sede da Prefeitura. Um lindo brinde você vai ganhar na hora. Ou se preferir,
aqui, vá à nossa loja na Praça Dami, fale com um dos nossos atendentes. Ligue grátis 0800 073 3212. Ao Cifecred, rapidez e segurança para lhe servir. Atenção aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e federais. Faça já o seu empréstimo na Cifecred e ganhe um lindo brinde. Para você que já possui empréstimo, a Cifecred compra dívidas de todos os bancos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue agora para 0800 073 3212 ou vá a uma de nossas lojas mais perto da sua cidade. Ao Cifecred, rapidez e segurança para lhe servir. Lojas em Vitória da Conquista e Brumado. Já estamos de volta com o Mani Blogs desta sexta-feira, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode acessar o nosso site, recordnewsonline.com.br, clica lá, fale com o Tom e manda para cá a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão. É muito importante a sua participação neste programa. E o tema do Mani Blogs de hoje é exatamente o trabalho da perícia criminal. E eu recebo aqui o perito e professor Messias Malheiros, o blogueiro e jornalista Domingos Matos. Mas, Domingos, tem uma pergunta a fazer. A gente começou falando dessa questão aí do o que faz o perito da Polícia Civil, mas é importante perguntar também como ingressar na academia, né, Domingos? Exato. Como você estava observando, vai ter muita gente querendo ir depois do programa, querer ingressar. Estimulando vai estimular futuros peritos. Como é que faz para chegar na Cadepol? Você falou que a Cadepol tem um status de faculdade, que é reconhecida e tudo, mas para chegar lá e para se tornar um perito criminal? A Cadepol, Domingos, ela tem um status de academia formadora voltado para a específica, e para você passar no concurso, o pré-requisito que vem no edital é que você tenha um 3º grau. No nosso caso, não sei, no próximo concurso que está previsto aí sair, não sei exatamente quando, mas estão se falando que vai sair em breve, porque há uma necessidade, né, na Bahia é muito grande, e você tendo o 3º grau, não há necessidade de ser um curso específico para cada área. Diferentemente do que é para você ser perito criminal federal, que eles já fazem por áreas. Então, se você vai trabalhar na área que vai mexer com exames químicos, então você tem que ter uma formação química. Se você vai mexer na área que tem trabalhar na área de engenharia, então você tem que ter formação em engenharia e tal. Então, é muito específica, né? Seria bom que todos fossem assim, que ficaria muito mais concentrado, mais específico. No nosso caso, ela é multidisciplinar, como eu te falei. Então, ela exige o 3º grau, você presta o concurso, você passando no concurso, você vai ter a formação para perito dentro da Cadepol. Interessante, né? Então agora, aqueles que querem ingressar na Cadepol e querem ser peritos, já sabem quais são os requisitos, né? Agora, me diz uma coisa, como professor do curso de Direito, também essa aplicabilidade da perícia também no curso de Direito, isso é feito? Olha, Tom, é importante você dizer... Exatamente. Varia de faculdade para faculdade. O ideal que fosse, eu até sou um dos que defendo essa possibilidade, de que essa matéria fosse enfocada nos últimos semestres, ou talvez até no último, propriamente dito. Porque como a perícia envolve todo o escopo, às vezes você precisa de uma noção muito específica no processo penal, mesmo de toda uma visão completa do código, de toda uma visão, né, dos procedimentos, né, forenses como um todo. Então você precisa ter toda uma bagagem jurídica para entender todo o contexto. Eu lembro que quando eu ingressei para ser perito, eu não tinha formação em Direito. E aí o meu amigo e querido irmão, Tiago Meira, meu filho, ele fazia, né, Direito e me incentivou a fazer junto com ele, fomos colegas. Qual era a sua formação anterior? Eu tinha um curso de matemática, licenciatura plena em matemática, tinha um curso de farmácia bioquímica na área de análise clínica, e tinha de administração. Aí o filho foi lá e incentivou a fazer o Direito. Aí fui fiz Direito, entendeu? Ele achou que você estava fazendo errado, né? Gostei. Então, essa colocação é importante, não para mostrar que eu estudei isso aqui, não é isso, não é nesse sentido. E quem me conhece sabe que não viso isso. Mas mostrar que como é importante, dentro da formação de perito, sem o Direito, fica um pouco precisando disso. Entendeu? Eu senti isso dos dois lados. E você, né, tem na formação bacharel em Direito e sem esse escopo de conhecimento na perícia criminalística, você fica faltando alguma coisa. Como é que você vai analisar uma situação? Você pega uma causa
para defender se a pessoa foi empurrada da janela, se foi um homicídio ou se ela caiu da janela. Né? Quando eu comecei aqui, quando eu fui transferido de Teixeira de Freitas para cá, um dos primeiros casos que eu peguei foi um caso desse, um corpo que caiu, não vou citar, lógico, por uma questão de ética e tudo. Foi caído? Foi empurrado? Foi um homicídio? Ou foi uma queda espontânea, um descuido, alguma coisa dessa natureza? Então, você pega uma causa dessa, para você ter certeza e defender seu cliente ou um suspeito que esteja sendo investigado ou coisa parecida, né? É necessário conhecer todos os atos periciais, até para criticar. Se eu peguei um crime bárbaro, né? Um crime passional, como você discutiu no último N-Blog, ou então você pega um crime passional, você vê todo mundo falando que foi o companheiro que matou a companheira. Mas a palavra final é sua. Aí, não, mas você chega, está todo um negocinho armado para indicar que foi um suicídio, entendeu? E se a pessoa que trabalha, no caso, o advogado, de uma ou de outra parte, entendeu? Ou mesmo promotor, entendeu? Os promotores são muito compreensíveis e humildes nesse sentido. Não foi um, nem dois, nem três promotores que já me convidaram para ir até a sua sala, sentarmos, conversarmos sobre um caso, discutir. Então, eles entendem a necessidade de entender o processual daquele laudo, porque o laudo é frio, né? É aquela coisa já colocada ali, o resultado. Então, discutir toda essa questão para poder ele entrar numa sala de júri e entrar sabendo e convicto do que ele está afirmando, entendeu? Então, eu não consigo imaginar um bacharel em direito e depois de ter feito todo um procedimento para habilitá-lo a ser um advogado, eu não consigo entender ele sem entender, saber ler completamente um laudo de cima para baixo, de baixo para cima e saber interpretá-lo, entendeu? E isso se faz, logicamente, na academia de formação. A UESC tem dado muita atenção a isso, todas as outras universidades aí têm dado muita atenção a isso. Eu tenho certeza que esse, diríamos assim, usando uma linguagem que você gosta de dizer, Tom, é o filé, né? É o filé, é realmente a perícia, entendeu? Sem ela, você não consegue imaginar um processo pleno. Domingos. Qual a relação do perito com o mundo particular? A gente está falando aqui em termos de o perito ser chamado pelo juiz, ser convocado por um promotor, por exemplo, mas se uma família desconfia de alguma possibilidade, outra, além daquela que está sendo afirmada comumente ali, em um determinado crime, o advogado te contrata um perito particular, que peso tem essa prova que esse perito possa apresentar lá? Olha, Domingo, na área penal, eu nunca me prestei esse tipo de serviço, eu não sei nem te falar. O perito é livre para o trabalho, e esse trabalho, inclusive, é remunerado à parte, na vara civil, né? O perito pode ser nomeado, você é intimado pelo um perito do juiz, e o juiz já determina lá tantos salários mínimos para essa perícia grafotécnica e tal, e isso tem acontecido na vara civil, e é natural e é legal. Agora, até por uma questão de ética, como é que eu vou criticar ou assessorar uma perícia que um colega fez? Eu vou falar que meu colega mentiu, errou? Não existe isso. Isso é uma coisa absurda, entendeu? Então, agora, dentro da questão jurídica, o juiz ou o promotor, né, nomeia para que eu seja um assistente técnico da promotoria, nomeia e tal, aí eu vou explicar os caminhos técnicos, e isso existe sim, mas não é uma função remunerada, porque eu sou um perito oficial e dentro da vara crime, da vara penal, todos os delitos que há dentro dessa gama de variedades, elas são atendidas pelo perito criminalístico e ele dá esse suporte, né, como perito do Estado. É um serviço inteiramente gratuito. Em casos de grande repercussão nacional, a gente vê confronto de perícias, confronto até de bate-boca entre peritos, né? Porque existe, no seu caso, que é o perito concursado, existe aquele perito particular. E às vezes a sua avaliação não condiz com aquilo que a família pensa. E ela requisita um perito particular. Eu creio que Domingos faria esse questionamento. É basicamente aí há uma discordância aí. Nesse caso, Tom, por exemplo, imagine, eu não vou ficar eternamente como perito oficial,
até porque existe uma aposentadoria me esperando de braços abertos, né? E você é louco para ir para... Eu quero me aposentar, né, Domingo? É um direito seu, Léo. Ainda com vida, com saúde, né? Ainda com uma certa e relativa jovialidade, né? Tenho certeza que a irmã Jane concorda com isso, né, minha querida esposa, né? Sua esposa, né? Um abraço. Então, eu posso ser, depois disso, eu já aposentado, aí sim, Domingos, aí você poderá até, eu posso até frequentar mais vezes o seu blog, discutindo e atuando como um perito, discutindo todos os procedimentos que eu for chamado, né? Dentro de uma academia, como professor, eu levo casos, eu discuto, né? Eu lembro que na época você citou no início da sua fala sobre o PC Farias, diga-se de passagem, viu? Foi a nossa academia lá no Laboratório Central lá, que fez os melhores exames sobre esse caso, PC Farias, em Salvador. Exato, viu? eu lembro, Então lá se descobriu quem jantou primeiro, quem foi morto primeiro, porque pelo processo digestivo encontrado no estômago, entendeu? Então, são casos que às vezes não é só fantasia de um filme, como você citou, existe a realidade, entendeu? O exame de manchas de sangue em local de crime, Tom, olha, só falta falar com palavras. Te diz se o corpo foi arrastado, aonde ele foi morto, se a vítima andou, quantos passos aproximadamente ela deu pela distância percorrida, como foram esses passos, se ela inclinou para a esquerda, se ela estava sentindo alguma fragilidade de um lado ou de outro. Tudo isso é possível perceber pela projeção das manchas de sangue bem estudada. E se eu não poderia terminar o programa aqui sem dizer preservação do local de crime. A gente ainda não tocou nesse ponto, né? Isso, mas eu ia chegar lá. Ia chegar lá, né? É um problema seríssimo, né? É um problema seríssimo, Domingos. Porque a gente vê a imprensa, a comunidade, não há o isolamento, a polícia militar não faz esse isolamento, o que é determinado. Aliás, eu acho que, eu não sei se já existe em Itabuna, perdão, se já existe, eu estou aqui argumentando sem uma comprovação, mas acredito que é função da Polícia Militar, que faz o trabalho preventivo, isolar a área. E é aí que entra o perito para dar uma certa orientação aos próprios batalhões, aos policiais. É preciso o isolamento da área do crime, preservar aquela área, porque ali é o que você acabou de dizer. Se a vítima andou, se não andou, as manchas de sangue serve, enfim. Isso ocorre em Itabuna? Eu presto uma homenagem aqui ao capitão Mascarenhas, né? Que hoje está no presídio, né, dirigindo o presídio, não é isso? Isso. E ele sempre me convidava, quando tinha turmas novas, em formação, dos recrutas novos, era convidado para ministrar aulas sobre preservação do local do crime. E eu fazia isso com prazer, porque eu estava manifestando uma semeando o seu futuro. Né? Isso, exatamente. E prevenindo para futuramente esses policiais, esses praças novos, fazerem essa preservação de acordo. E olha, Tom, eu digo de passagem, viu? Tem uma safra tão boa de policiais militares, eu também não podia terminar a minha fala sem render essa homenagem, entendeu? Valorosos e bravos policiais militares que realmente isolam, às vezes, a área. É porque, às vezes, antes deles chegam outros grupos. Porque a polícia não pode prever o crime. Não é isso? Curioso e mexe, mas quando eles conseguem chegar primeiro, eu já achei locais assim privilegiados. Às vezes em cidade como Itapé, eu lembro no ano aí, uns 2 anos atrás, teve um crime na época do aniversário da cidade, e eu cheguei no local, tudo preservadinho, e o policial trancou a casa e falou comigo: doutor, ninguém entrou aí, o senhor primeiro vai entrar. Rapaz, eu me senti tão gostoso aqui, depois que terminou meu trabalho, eu agradeci a ele. Foi um trabalho fácil de fazer, Tom, porque está tudo preservado, você sabe que ali, o que tem ali é o retrato da verdade, que você vai transformar em um laudo e vai um dia, né, fazer parte de um processo lá no fórum. Então é lindo isso, entendeu? O contrário disso também é verdadeiro. O contrário disso deixa a gente tão chateado. Então, às vezes a gente chega, está tudo refirado, até os bolsos da calça estão para fora, parecendo que andaram procurando algumas coisas, e é complicado. Complicado, né, Domingos? Hoje tem a questão ainda que agrava isso tudo, que é da curiosidade, que está cada vez... esses reality shows aí, esses BBBs da vida, que todo mundo quer fazer uma foto. Todo mundo quer fazer uma foto. Aí, sim, mas vê o rosto dele, quem é? Aí vira o rosto da pessoa. Os blogueiros. Os blogueiros também, viu, Domingos? Os blogueiros. Ele fez ali entre aspas, né? Entre aspas. Os blogueiros da vida. Então, é realmente difícil. Você convencer até a comunidade também disso aí, você falar. A gente fala, esse programa se presta a isso também, claro. Você falou da questão pessoal, Tom. Me permita, eu não sei quantos segundos a gente ainda tem. Fique à vontade. Mas, veja bem. O perito é tudo isso que você falou, mas o perito é humano.
E olha, Tom, se não fosse realmente você ter por detrás um negócio que eu vejo sempre você defendendo o seu programa, que às vezes até me emociona. E não estou falando com hipocrisia, não, olhando no seu olho. Eu sei que você é um telespectador assíduo. Você defende a família, entendeu? Eu vejo que quando você fala da família, você fala assim, né, com aquela coisa que a pessoa está vivendo, não é só um enfeite de um programa, só um apresentador encenando, não. E se não fosse por detrás uma grande família que eu tenho, excelente família, se não fosse os momentos de reflexão que eu faço, entendeu? Não abro mão, eu às vezes faço permutas de plantões com outros colegas para poder ter o meu dia de meditação em paz, para me refletir, esvaziar de mim mesmo e agradecer a Deus toda essa capacidade que Ele me dá, entendeu? Se não fosse isso, Tom, a gente pira, Tom, a gente fica nervoso, a gente fica impaciente às vezes com os familiares. Então, graças a esse é o Messias Malheiros, remédio. É verdade. Agora, ô Messias, o trabalho do perito criminal, ele não passa por rotina? Como é que funciona isso? Dependendo da sua área de especialização, o profissional às vezes executa tarefas outras. Dá para trabalhar, dá para funcionar também como clínica geral? Como é que funciona isso? Dá, Tom, porque o perito, ele tendo essa formação, essa mente aberta para o conhecimento, por exemplo, certa feita eu precisava de fazer uma análise de uma espingarda, essa que a gente chama comumente de 12, a famosa 12. E a gente sabe as peças que tem lá dentro, as molas propulsoras, o percutor, o ferrolho que vai, que vem, e todas aquelas pecinhas miudinhas, as travas e tal. Mas eu me sirvo humildemente dos olhares clínicos de um armeiro que tem 10, 15, 20 anos, e convido gentilmente o armeiro para ir até o departamento, porque você sabe que uma arma estando custodiada, ela não pode sair do departamento. Perfeito. Então eu convido um armeiro para ir até lá, de preferência que esse armeiro seja pertencente ao quadro dos policiais, entendeu? Militares principalmente, tem alguns armeiros, e eles vão lá e junto comigo ali a gente desmonta a arma, então a gente se serve disso. Então se eu preciso de uma informação específica na área de engenharia para determinar, uma vez teve um rompimento de um buraco, que você fez a matéria, que matou uma pessoa dentro de um buraco ali, eu não sei se foi a imagem, tinha feito um serviço, que foi, uma pessoa morreu sufocada, ele salvou e ele mesmo acabou morrendo, lembra? Lembra desse caso? Então, sabe... Você acompanhou aquele caso? Eu acompanhei, eu levei ao local um geólogo, foi que fiz a perícia de local, um geólogo amigo meu, entendeu? O doutor Anderson Borges, e ele foi ao local comigo e explicou toda a textura, toda a composição, todas as possibilidades de desmoronamento, o tipo de solo que ali havia, para que eu me convencesse daquela verdade científica, para colocar o entendimento dentro das bases científicas de quem de direito sabe aquilo. Entendeu? Então isso é normal, porque o procedimento, ele é, como eu disse, multidisciplinar. A perícia, ela se serve de todas as ciências. É natural requisitar profissionais específicos das áreas. Dentro de um laudo você tem coisas de química, de geografia, às vezes um GPS para se localizar, fazer uma perícia de meio ambiente, né? Um desmatamento. Então você tem que seguir as coordenadas. Mesmo tendo essa mente brilhante, você não é obrigado a saber de tudo, né? Não é obrigado. Então... Bom, muito obrigado pela vida de vocês. A gente tinha muito mais para falar de perícia, né? E eu tenho certeza que esse programa estimulou aí uma série de jovens a participar do próximo concurso, viu? Você vai ter um monte de colega futuramente. Mas, Domingos, qual o principal destaque dessa semana do seu blog? É a nova universidade mesmo, né? A federal. UFSUBA aí. UFSUBA. O FESBA, né? Exato. O FSUBA é o desejo do meu amigo Venceslau, mas ele... E a gente impregnou, né? Porque incorporou isso aí, é verdade. Incorporou, E a UFESBA, eu acho que, sem dúvida alguma, vai trazer um desenvolvimento fantástico para essa região. E eu acho que foi feliz um certo político, o senhor Geraldo Simões, que quando disse que, quando comparou a importância dessa universidade ao ato de emancipação política de Itabuna há 101 anos. Eu acho que merece todo destaque realmente essa conquista para Itabuna. Muito bem. Messias, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu, por esses esclarecimentos. E gostei de toda a sua fala, a gente gostou certamente, mas quando você faz a referência também à família, né? Abdicar de algumas coisas para estar com a família, lado a lado com a família, se auto-esvaziar para se encher de Deus e estar com a família, né? O perito também é humano, parece às vezes que o camarada está ali, né? A família chorando ao redor,
né? Aquele relatório todo, o perito está ali tão tranquilo, tão frio, mas é humano também. Olha, Tom, eu que agradeço. É muito importante. Eu acho que esse programa vai ter a parte 2, viu? Tem que ter. Pedir. Nós temos muitas coisas aqui para discutir. Inclusive discutir aquelas questões dos filmes, né? Exato. Tem muita coisa ali cinematográfica, mas que precisa ser discutida. Eu até, tirando a parte exagerada daquele seriado que vai sair agora uma 6ª temporada, ou 7ª, não sei, não me perco nesses números, do Dexter, que ele é um hematologista que estuda manchas de sangue em locais de crime. Não estou fazendo propaganda temporada, mas estou apenas inserindo no contexto do que você falou, que muitas coisas que ele descreve ali são coisas que eu vejo no dia a dia, são naturais, entendeu? O exagero do filme é que nunca é o criminoso nunca é apanhado, né? Isso. Ele sempre está escapulindo, está sempre fugindo. Isso aí é para fazer a série, é um seriado, para vender a série. Mas tem muita coisa boa, Tom, tem muitas leituras boas, entendeu? A perícia, ela se constitui de uma forma assim tão clara e tão bacana que hoje tem livros didáticos mesmo específicos sobre a área que podem ser estudados. Agora mesmo eu estou enamorando aí de um congresso que vai ter internacional lá em Gramados. Estou querendo aproveitar para dar esse passeio até essa bela cidade. Forte abraço aos dois, muito obrigado pela vinda, hein? O N-Blog de hoje fica por aqui. Acesse nosso site recordnewsonline.com.br e fique por dentro da nossa programação. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.